Paguei minha dívida, né? Ô, eu não lembrava dessa música. Verdade. A gente faz um monte de coisa e eu faço a passar batida. Mas foi legal relembrar. Foi da hora lá, né? Muito bom. Isso aqui tá com uma bolsa. Já que a gente tá nesse clima. Hã? Pera aí, ó, deixa eu fazer uma DR aqui pro pregador. Você já relaxa a mim, cara. Deixa eu ver.
áudio tem que ser direitinho, né? Senhor grandioso Deus, altíssimo, maravilhoso e eterno Pai, glória e graças te damos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Pai, neste momento estamos aqui para receber o pão espiritual, a Tua palavra que vai ser pregada. Nós sabemos, Pai, aprendemos ontem que a palavra que sai da Tua boca, de forma alguma ela volta para o Senhor vazia, antes ela faz aquilo que te apraz, o que te dá prazer e prospera para tudo aquilo que o Senhor a enviou. E nesta manhã, Pai, que a Sua palavra seja exposta, seja dita, que o Senhor fale aos nossos corações e às nossas mentes. Que o Senhor cale no pregador e se faça presente, Pai. Que tudo que for falado, for pregado, seja para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós aprendemos um pouco da reforma protestante. As cinco teses que basearam-se a reforma protestante: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christo e soli Deo glória. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente Cristo e só a Deus dar glória. Então ontem nós baseamos no primeiro sola, somente a Escritura. Nós vimos a importância que as Escrituras têm na nossa vida. Nós vimos que ela testifica sobre Jesus, ela diz quem é Jesus, ela mostra a mente de Deus, o entendimento de Deus, o que Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus pensa do pecado, o que Deus pensa da fome, tudo. Aqui está revelado de Gênesis a Apocalipse a mente de Deus, o caráter de Deus. Nós vimos a importância da Escritura ontem. Hoje nós vamos basear no quarto sola, o sola somente a Cristo, somente Cristo. Mas para falar de Cristo, você, igual eu te falei, você precisa conhecer o Deus que você segue. Você precisa conhecer o que Ele fez por você. Então não tem como eu falar de Cristo se você não souber o que Ele fez por você. Meu irmão, a Bíblia diz assim, olha, que todos nós nascemos em pecados, viemos em pecados. Coloca o slide, por favor. Salmo 51 diz assim, olha, Davi falando que nós fomos concebidos em pecado. Ele diz assim, olha, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado a minha mãe me deu a luz. Eu fui formado em pecado, eu vim de um ventre em pecado, eu nasci pecador. A minha mãe, ela me deu uma herança adâmica, que vem de Adão essa herança, que é o pecado. Então todos nós nascemos em pecados, fomos concebidos em pecado. E a Bíblia diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram, todos, e destituídos, separados, distantes da glória de Deus, estamos nós. Todos pecamos, viemos de um ventre de pecado, logo separados da glória de Deus, distantes da glória de Deus, estamos todos nós. Romanos 6, 23 diz assim, olha, que o salário, a retribuição, o prêmio, o pagamento para quem pecar é a morte. A morte, quem peca, olha, o salário, a retribuição, o pagamento, o justo pagamento para quem pecar é a condenação ao inferno, é a morte, é o lago de fogo. Esse é o justo pagamento, é o prêmio para quem pecar. Aí diz assim, olha, Hebreus 2, 2, diz assim, olha, porque toda transgressão e desobediência, todo pecado, toda iniquidade, toda transgressão e desobediência recebe justo e merecido castigo. Além do castigo ser justo, ele é merecido. Então o pecador, ele recebe o castigo. Todos pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. O salário para quem pecar é a morte, é o justo castigo para quem peca é a morte. Então todo pecador vai ser castigado
castigado, todo pecador vai receber a justa punição. Qual é a justa punição? A morte. É justo o pecador ser condenado. O pecador, você viu, ela nunca comecei a salivar, ela já vai até pegar água, tá vendo? Menina esperta. Então, o pecador, ele não é condenado na sua inocência. Ele é um transgressor, ele é um quebrador da lei, ele é um iníquo. Então é justo esse pecador ser condenado. Ele não é condenado na sua inocência. Então, calma aí que deu um problema aqui, ó. Tá vendo? Então toda transgressão recebe justo e merecido castigo. Qual o castigo? A morte, a condenação ao inferno, ao lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o justo e merecido castigo para o pecador. Nós vimos ontem que o pai, ele corre em direção ao filho arrependido, porque senão ele iria ter o justo castigo, que seria a morte apedrejada. Deuteronômio 18, 21 diz que o filho costumaz iria morrer apedrejado, porque ele iria passar por aquele vilarejo. As pessoas viam que ele transgrediu a lei do pai, ele desejou a morte do pai, ele iria ser morto. Por isso o pai corre em direção a ele, dá a ele um beijo, perdoando ele, restitui a condição de filho dele, porque se as outras pessoas vissem ele primeiro, ele iria receber a morte, ele iria ser morto. Então o justo pagamento para quem peca, para quem transgride a lei, é a morte. É a morte. Todo pecador recebe justo e merecido castigo, a ida ao inferno. Apocalipse 14:10 diz assim, olha, que os tais, os que pecarem, beberão do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, preparado sem mistura, e serão atormentados diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Obrigado. Nada. Então, todos merecemos ser jogados no lago de fogo. Eu, você, nós merecemos. E destituídos, separados da glória de Deus estamos. O justo castigo para quem pecar é a condenação, é o juízo. Olha o que diz Isaías 59, no verso 2, diz assim, olha, que as vossas iniquidades, as vossas transgressões, os vossos pecados fazem a separação, fazem o distanciamento de você e o seu Deus, e o vosso Deus, e o Senhor. Ela separa você do seu Deus, a sua transgressão, o seu pecado. Então todos pecaram, viemos de um ventre de pecados, e destituídos, distantes, separados da glória de Deus estamos. O justo castigo para nós que pecamos é a condenação ao inferno, é a morte. É justo o pecador ser condenado, é justo o pecador ser morto. Nós merecemos o justo castigo para nós, é o inferno, é o lago de fogo. Mas aí entra o quê? A misericórdia de Deus. Meu irmão, aí entra em ação a misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, no verso 4. O que é misericórdia? Efésios capítulo 2, verso 4. Misericórdia é poupar o castigo, é trazer alívio ao castigado, é ter compaixão do condenado. Deus te vê condenado ali e Ele tem compaixão de você. Olha o que diz Efésios 2,4. Mas Deus, que é riquíssimo, Ele é muito rico, está mostrando que Ele é abundante, a sua misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A misericórdia é um atributo que Deus tem. Jeremias 3:22 lá diz: a misericórdia é um atributo que Deus tem. Deus, sabe o que Deus faz? Sabendo que você merece ir ao inferno, sabendo que você é um pecador, sabe o que Deus faz? Ele olha para você com misericórdia, sabendo que você é um serial sinner, um pecador em série. Ele olha para você com misericórdia, ele olha para você com amor, ele olha para você e se condói pelo seu juízo, ele se compadece pelo seu estado condenado. Ele se condói ao ver
que você é um filho dele, que ele tanto ama e que vai morrer. Ele olha para você com misericórdia. Aí, o que ele faz? Deus, sabendo que você é condenado, que você merece ir para o inferno, que você é um pecador, aí ele entra assim, olha, ele entra no corredor da morte, do inferno. Aí ele diz assim, olha, você é condenado por seus inúmeros delitos. Por quê? Porque os seus pecados fazem a separação. Você pecou, o justo pecado para você é morrer. Você vai morrer. Aí Deus olha para você com compaixão e diz: sai da cadeia, meu filho, sai dessa cadeia que te aprisiona, porque eu não vou te matar. Deus não vai te matar. Essa é a misericórdia de Deus. Então você deve se fazer 3 perguntas. Passa, por favor. As 3 perguntas que você deve se fazer. Por que Deus não te mata se você merece? Por que você não está ardendo no inferno agora se você merece? Se toda transgressão recebe justo e merecido castigo, por que você não recebeu a sua punição? A morte. Lamentações de Jeremias 3:22. Lá diz assim, olha: porque as misericórdias do Senhor são muitas misericórdias. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor, a compaixão do Senhor, o condoer de Deus, o trazer alívio, o poupar o sofrimento de Deus, são as causas de nós não sermos consumidos. Então, Ele também, além da misericórdia, o que Ele dá a nós, além da misericórdia? A graça. Ele derrama a sua graça sobre nós. Efésios 2:8. Volta aí. 2:8. Efésios 2:8 diz assim, olha: porque pela graça sois salvos. É pela graça que você vai ser salvo. Não é pelas suas obras. A lei não te salva. As suas obras, os méritos, não estão em vocês. Vocês não são dignos de ser salvos. Mas é pela graça, pela minha graça, vocês são salvos. Aí diz assim, olha, 2 Coríntios 12:9. A minha graça, ela é minha. A minha graça te basta. Nada mais te basta, somente a minha graça. Ela te completa, ela te satisfaz. Meu irmão, primeiro Deus manifesta a misericórdia sobre nós, que é não dar a nós o que nós merecemos, que é o justo castigo, é a ida ao inferno, a misericórdia. E agora Ele dá a nós a sua graça, que é dar a nós o que nós não merecemos. A graça de Deus, Ele vai nos dar o que nós não merecemos. O que Ele nos dá? Benefícios. Benefícios que nós não merecemos. Amor, nós não merecemos, Ele concede. Saúde, nós não merecemos, Ele concede. O perdão, nós não merecemos, Ele concede. Somos pecadores. Meu irmão, o trabalho que você tem, você não merece. O oxigênio para respirar é graça de Deus. O trabalho, a condição financeira, os filhos, tudo é graça de Deus. Vocês não merecem. E o mais importante, ir ao céu. Por que você vai ao céu? Você não merece ir ao céu. Você não merece ir ao céu. E por que nós vamos ao céu? Porque alguém pagou para nós irmos ao céu. Alguém trabalhou em nosso lugar. Alguém pagou o justo preço para que nós mereçamos ir ao céu. Meu irmão, e a salvação? Nós não merecemos, não há méritos em nós, não há bondade em nós, não há obra, não há atributo suficiente em nós para que nos faça, para que nos deixe ser salvos. Então Ele nos dá de graça, Ele dá a nós o que nós não merecemos. É isso que Deus faz. Meu irmão, quem pagou a sentença de Mefibosete? Alguém tinha que pagar
Alguém tinha que dar a ele, para ele ter o direito, alguém teve que trabalhar no seu lugar. 2 Samuel 9:7 diz assim, olha, porque por amor de Jonatas teu pai, que fez algo por mim, eu te pouparei e te agraciarei. Não é por mérito seu, Mefibosete, mas é pelo que alguém fez no seu lugar. É porque alguém trabalhou no seu lugar para te dar o benefício. É isso que está falando, não é por seu mérito. Alguém trabalhou no seu lugar para te dar o benefício. Você, meu irmão, tinha uma sentença. Você tinha uma promissória de pecados, que ia daqui até lá em Bagdá de pecados, e no final estava escrito assim, olha, sentenciado, condenado. Sabe por quê? Porque não tem como pagar. Salmos 49, verso 8 diz assim, olha, porque a redenção da sua alma é caríssima, de sorte ninguém pode pagar. Ninguém pode pagar, alguém já pagou. Meu irmão, o justo e merecido castigo pelas transgressões, pela lei, pelas transgressões, pelos crimes cometidos contra Deus e as suas leis, é a morte. Esse é o justo castigo do pecador. A morte, a ida ao inferno. Então, para a misericórdia de Deus nos alcançar, alguém teve que morrer no nosso lugar. Alguém teve que ser castigado no nosso lugar. Alguém teve que ser punido no nosso lugar, para que nós possamos ter esse benefício. As misericórdias, a graça. Alguém sofreu por nós. Sabe por que te pouparam? Sabe por que te pouparam do castigo, do justo castigo, da morte, do lago de fogo? Porque quando você estava lá, olha, sentado, se você estava lá sentado e o juiz ia bater o martelo assim, olha, condenado, porque não tem como pagar, condenado porque você cometeu os seus pecados, as suas transgressões, e você foi separado, você está distante da glória de Deus. Só que aí nesse momento que você ia receber o justo castigo, entrou um homem lá, e ele disse, pare, espere, eu vou sentar no lugar dele, eu vou sofrer as punições por ele, e o justo castigo que está descrito aí no final, pelos crimes, pelos pecados dele, eu sofro, eu assumo os pecados dele, eu assumo o castigo dele, eu assumo os pecados dele, e esse castigo, essa punição que está descrita no final, pelos crimes, pelos erros, eu vou pagar. Você sabe quem que foi esse cara? Você sabe? Sabe? Tá vendo? A irmã sabe. Esse é Jesus Cristo, morrendo na cruz no nosso lugar. Jesus, que se fez maldição no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus, ele fez isso. Olha só, eu vou ler 5 versos aqui para vocês. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós estudamos isso na escola sabatina, olha. Colossenses 2:14, havendo riscado, cancelado o escrito da dívida, a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Salmos 22:14, como a água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se nas minhas entranhas, a minha força se secou como um caco, e a minha língua se me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Olha só, Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por
causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Pelos seus pecados ele foi atingido. Meu irmão, ele pagou o preço por você. Não sabeis vós que fostes comprados por preço? Ele assumiu a sentença que lhe era contrária. Nas suas ordenanças, a sentença não era dele, o preço a ser pago não era dele, mas ele assumiu no seu lugar, para dar a você o benefício de ser salvo. Ele assumiu no seu lugar. E Efésios 2,8, olha aí, Efésios 2,8 diz assim, olha: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, mas isso não vem de você, isso não vem de vós, é dom de Deus, é de Deus que vem isso, não vem de você. Então ele diz assim, olha, os méritos, os esforços, o sangue derramado dele, entregue naquele Calvário, deu você a oportunidade, te deu a chance, te deu o sacrifício vicário dele, a morte dele ali naquele Calvário, naquela cruz, deu a você a oportunidade, a chance de conhecer o céu um dia. É o sacrifício dele. Isso não vem de vós, não vem de você, Mefibosete. É pelo que alguém fez por você que é te dada a chance. Te agraciarei e te pouparei. Eu fiz isso por você. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados, levou nossa enfermidade sobre ele. O pecado que nos traz a paz estava nele. Meu irmão, 3 dias ele deu para a morte um gostinho, mas no terceiro dia, meu irmão, a pedra rolou, e de forma transcendental, sobre-humana, sobrenatural, aquele homem, aquele ser ressurgiu dos mortos. Ele si próprio se ressuscitou, ele ressuscitou dos mortos, e a Bíblia diz assim, olha, que ele vive pelos séculos dos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade, para sempre e somente sempre. Esse é Jesus. Esse é Jesus, meu irmão. Meu irmão, é só introdução, hein? Mentira. Todo mundo acreditou, tá vendo? Meu irmão, a Bíblia diz assim, olha, João 10:17, Jesus falando, João 10:17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tirou ela de mim, ninguém tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Meu irmão, ele se entregou, ele se doou, ninguém matou ele, ele se entregou. Por quê? Porque ele tem o poder para se dar e ele tem o poder para tomar a vida. Ele se entregou. Isaías 53:2 diz assim, olha, você deve amar esse homem. Olha o que diz Isaías 53:2, não havendo beleza ou formosura nele para que desejássemos, ele foi ferido, o mais indigno entre os homens, foi humilhado, e dele não fizemos caso. Nós o reputávamos por um aflito, ferido de Deus, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou os nossos pecados. E sabe por que eu digo isso para você aqui hoje? Sabe por que para falar de Jesus eu não vim trazer bênção? Eu não vim trazer aquele evangelho que aí fora todo mundo gosta de ouvir, que prega só bênção, que prega só dinheiro, só prosperidade? Porque o evangelho, essa não é a essência do evangelho. O evangelho ele veio para dar
e dar vida eterna através de Cristo Jesus. Sabe por quê? Olha ali, olha, passa por favor. Porque nele estão ocultos todos os tesouros. Nele habita toda a plenitude da divindade. Jesus é a exata expressão da glória de Deus. Nele sou completo. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Irmão, é por causa dele. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É dele, irmão. É por ele. Meu irmão, como o Cantares de Salomão diz, a alusão do noivo à noiva: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Meu irmão, João 6,66, o Espírito Santo abre o entendimento de Pedro, e Pedro diz assim: olha, respondeu-lhe pois Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, Jesus, ele chega diante dos seus discípulos e ele diz assim: olha, e vocês que estão sentados aí, vocês não vão com esses demais? Vocês não vão com essas pessoas que não gostam desse evangelho? Vocês não vão com essas pessoas que pregam somente bênção? Vocês não vão com eles? Aí Pedro diz assim: olha, para onde ir? O que fazer? Só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Somente o Senhor pode me completar. Eu não preciso de um milagre seu. Eu não preciso de uma porta aberta apenas. Eu preciso de você, autor da vida. Eu preciso de você, autor, consumador da fé. Eu preciso de você, lírio dos vales. Você, pedra angular. Você, pão da vida. Você, Pai das luzes. Você, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você, raiz de Davi. Você, leão de Judá. Você, rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso que Pedro diz. É isso que abre o entendimento de Pedro. O Espírito Santo abre o entendimento de Pedro. Meu irmão, eu digo a você, meu irmão, se você tem a Jesus Cristo, nada mais te é necessário. Somente Cristo é necessário a você. A graça dele te basta. Se você possui a Cristo, nada mais te falta, nada mais te é necessário. Sabe por quê? Romanos 8 diz assim: olha, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nada pode nos separar do amor que está nele. João 14,6, Jesus diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chega, ninguém vai ao Pai, ninguém conversa com o Pai se não for através de mim, se não for por mim. Meu irmão, eu posso falar uma coisa: como prosseguir adiante? Sem Cristo é impossível. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, olha, dá até medo de falar um negócio, porque o pastor está ali, sabe? Você pode se escandalizar. Você não, pastor. Se for errado, você me corrige depois. Pode se escandalizar, mas não é heresia, não. Olha, sem Cristo, Deus para você não serve para nada. Sem Cristo, Deus para você é inútil. Sem Cristo, Deus para você é o zero à esquerda. Não adianta você orar para Deus. Sem Cristo, a sua fé em Deus é nula. Sabe por quê? Porque só existe um caminho que leva a Deus, que é Cristo. Ele é o caminho. Ô irmão, Ellen White diz assim, na história da redenção: Lúcifer, quando ele foi expulso do céu, ele não foi expulso porque ele não adorava a Deus, porque ele não acreditava a Deus. Ele foi expulso porque ele não aceitava Jesus. Então, o problema para você, não adianta o problema para você ser adorador de Maomé, Confúcio, Hare Krishna, Maria, Padre Cícero. Não
irmão, sem Cristo, a sua fé em Deus é nula. Não adianta você crer em Deus se você não ter Cristo. Sabe por quê? Porque só há uma ponte que leva a Deus, é Cristo. Só há um elo. Cristo é o elo, Cristo é a ponte, Cristo é o intercessor, Cristo é o mediador, Cristo é tudo. Ele que te leva a Deus. Você só pode falar com Deus se você for falar através de Cristo. Cristo é tudo. Sem Cristo, a sua fé em Deus é nula. Meu irmão, Salmo 119 diz assim, olha. Salmo 119, no verso 3. Guia-me por uma vereda, guia-me pela vereda da justiça. Guia-me por um caminho que me levará até Deus. Guia-me por um caminho que não é uma seita. Guia-me por um caminho que não é uma religião. Meu irmão, você não precisa da religião, pastor. Você não precisa de religião. Religião ela vem do latim religare, ligar o homem a Deus. O homem não pode ir a Deus, é Deus que vai, é Deus que vem ao homem através de Cristo. Então você precisa, não é de uma religião, você precisa de cristianismo. Deus vindo ao homem através de Jesus. É isso que te basta, é isso que te precisa. Meu irmão, tem um abismo entre você e Deus. Cristo é a ponte. Tem uma dívida entre você e Deus. Cristo é o preço. Tem uma promissória entre você e Deus. Cristo é o advogado. Tem um sangue a ser derramado, a ser oferecido a Deus pelos seus pecados. Cristo deu esse sangue. Cristo deu esse sangue. Você precisa dele, irmão. Sabe por que hoje as religiões estão fracas? Sabe por que hoje a religião, o cristianismo é fraco? Porque a ponte que liga o homem a Deus é o pentecostalismo, é a língua estranha. O que liga a Deus é o método, é o tradicionalismo. O que liga a Deus é o cabelo grande, é o vestido grande, é a saia grande, é a cantata, é o inário. É isso que liga a Deus. Está errado, é por isso que o cristianismo é fraco. As pessoas acham que essas coisas estão levando elas a Deus. Não, irmão. Ou é Jesus Cristo que leva elas a Deus, ou elas nunca foram, nunca irão. É Deus falando ao povo de Israel: não, Israel, não. A lei e o testemunho, a palavra, a verdade, Jesus Cristo. Isaías, se eles, este povo, estas religiões, estas seitas, se vocês, nós não falarmos, não andarmos, não vivermos segundo estas palavras, nunca verão a alva, nunca verão a luz da manhã, nunca sairão do engano, das trevas, das religiões falsas, nunca seremos salvos. É Deus falando. Meu irmão, a única coisa que te leva a Deus é o Evangelho, é o sacrifício vicário, é a doutrina única e exclusiva dos 4 Evangelhos. Aí Jesus, sabendo disso, ele diz assim: olha, é esse modismo aqui que me leva a Deus? Não. É esse caminho? Não. É a religião? É o cabelo grande? É essa seita aqui? É falar em línguas? É orar? É rolar? É pular que me leva a Deus? Não. É somente essa vereda, somente esse caminho. Aí ele diz assim, olha, João 3:5, que em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, ele não poderá contemplar, ele não poderá ver, ele não poderá chegar, ele vai continuar afastado e não entrará no reino dos céus. É Jesus que está dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse nunca poderá ver o reino do céu, nunca poderá pisar, contemplar, chegar até ele. Aí esse vai receber o justo e merecido castigo, porque ele não aceitou o sacrifício, ele não aceitou a morte de Jesus Cristo. Sabe qual que é o maior pecado que o homem pode cometer? O maior pecado
Ele morreu, se fez maldição em nosso lugar, para que nós obtivéssemos a chance de entrar no reino dos céus um dia. Você precisa dele, irmão. Ele é tudo. Somente Cristo pode te satisfazer. Amém? Amém. Amém. Calma, vocês estão tensos. Vamos ouvir um louvor especial aqui do nosso amigo Alisson. Deus, eu que escolhi, tá? Será que nós estamos dedicando o suficiente a Ele? Ele é a graça dele que nos basta. Não precisamos de nada. Tudo aqui do mundo é terreno, acaba, passa. Mas a graça dele é eterna. Ele é eterno. Ele não passa. Você precisa dele, irmãos.
diante dos seus discípulos e diz, ele chega diante dos seus discípulos e diz, e vocês? Vocês também não vão? E vocês? Por que vocês ainda estão aí? Por que vocês também não vão? Jesus, antes dele fazer essa grande pergunta em João no capítulo 6, a Bíblia nos diz assim, que ele tinha acabado de multiplicar os pães. Havia ali uma multidão como essa aqui, olha, uma multidão faminta, precisando de comida, precisando de comer, alimentar o seu físico. Os discípulos trouxeram Jesus e disse, Jesus, despede essa multidão. Aí Jesus disse, não, quem tem fome precisa comer. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos assim, olha, o que vocês têm aí para dar para a multidão? O que vocês têm aí para dar para eles? Meu irmão, Jesus ele sempre acredita que você tem algo para dar para a multidão. Jesus ele sempre acredita na gente. Aí os discípulos disseram, temos 5 pães e 2 peixes. Jesus então ele pega os 5 pães, ele pega os 2 peixes, ele multiplica aquela sementinha, alimenta a multidão. Logo depois Jesus chama os seus discípulos e diz assim, atravessa para o outro lado. Os discípulos vão, sobem no barco, atravessam para o outro lado, mas no meio da vontade de Deus, no meio da vontade de Deus, uma grande tempestade se levantou. Meu irmão, às vezes é assim na nossa vida, no meio da vontade de Deus, uma grande tempestade se levanta. Mas cutuca o teu irmãozinho do lado aí, olha, e diz para ele assim, mas Jesus está vindo aí andando sobre as águas. Jesus está vindo aí andando sobre as águas. Ele está vindo, o milagre vem. Aí Jesus então ele chega perto dos seus discípulos, os discípulos apavorados. Jesus entra no barco, atravessa para o outro lado. Chegando do outro lado, já havia ali uma grande multidão esperando ser